A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso Deus, que é poderoso, possa ser fervoroso na nossa vida, transformando nossas experiências e nos dando a verdadeira paz que só dele podemos obter. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E a nossa mensagem hoje é: quando Deus diz não. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9 está escrito: 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, uma das experiências mais desafiadoras da vida de fé é quando apresentamos a Deus um pedido sincero, fundamentado em boas motivações, e recebemos como resposta um não, ou até mesmo um silêncio que parece ser uma recusa. Nesses momentos, é tentador questionar o amor de Deus, sua bondade ou mesmo sua existência. No entanto, os nãos divinos não são sinais de rejeição, mas parte profunda do seu cuidado paternal e de seu plano eterno para nós. E o primeiro ponto a abordar é a pedagogia do não, o propósito no espinho. Paulo suplicou fervorosamente que Deus removesse seu espinho na carne, uma aflição que o humilhava e também limitava. A resposta foi um claro não, acompanhada de uma revelação transformadora. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o não de Deus tinha um propósito pedagógico: manter Paulo dependente e demonstrar que o poder de Cristo é mais visível precisamente onde reconhecemos nossas fraquezas. Então não era um castigo, mas uma ferramenta de santificação. Às vezes, Deus nega um alívio imediato para nos conceder uma graça mais profunda. O segundo ponto, a visão limitada versus a perspectiva eterna. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Então nossa visão, a gente sabe, é limitada ao presente e ao que podemos compreender. Deus vê o quadro completo da eternidade. Então, seu não frequentemente nos protege de consequências que não podemos antever ou nos preparar para algo superior que a nossa mente limitada não poderia conceber. Então, confiar em seu não é exercitar a fé que aquele que vê o fim desde o princípio sabe o que é verdadeiramente melhor para nós. O terceiro ponto, o não que é um sim maior. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 19 ao 20, próprio Paulo diz,
Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi sim e não, mas nele sempre foi sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Então, quando Deus diz não, há um pedido específico. Esse não está sempre fundamentado no seu sim definitivo em Jesus Cristo. Então, sim ao nosso perdão, sim à nossa salvação, sim ao seu amor incondicional e sim ao seu bom propósito para nós. Agora, o não circunstancial garante que experimentemos o sim essencial das suas promessas eternas. Ele nega o que nos afastaria do seu sim fundamental em Cristo. É isso que precisamos entender. Então, muitas das vezes, o não de Deus é para nos separar de algo que com toda certeza iria trazer malefícios para a nossa vida. O quarto ponto, o modelo de submissão, Jesus no Getsêmani. No momento, querido, de maior agonia, de maior angústia, Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você pode ler em Lucas 22, verso 42. Então, amados, mesmo o Filho de Deus experimentou o não do Pai. O cálice do sofrimento não foi removido, porque através dele viria a redenção da humanidade. Jesus, ele modelou a resposta perfeita ao não de Deus. Submissão confiante à vontade do Pai, mesmo quando essa vontade envolve sofrimento. Então, se o Pai disse não até mesmo ao seu próprio Filho por um bem maior, com toda certeza podemos confiar que seus nãos em nossa vida também têm um propósito redentor. E o quinto e último ponto, a fé que aceita o não, a confiança na bondade. Salmo 84, verso 11 diz: Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Então, este salmo parece contraditório quando experimentamos o não de Deus. A chave está em entender que Deus não negará bem algum, mas Ele, como Pai amoroso, define o que é verdadeiramente bom. Se algo não nos é concedido, é porque em sua sabedoria infinita, Ele não considera um bem para nós no momento. Então, seu não é, na realidade, a negação de algo que nos faria mal ou nos desviaria do seu melhor, demonstrando que Ele é tanto nosso sol, fonte de bênção, quanto nosso escudo, proteção contra o que nos prejudica. Então é isso que precisamos, na verdade, entender. Então, ore buscando a vontade de Deus, não apenas respostas rápidas, porque a oração verdadeira alinha nosso coração com um propósito divino, ensinando-nos a descansar em sua soberania. Aceite também o tempo de Deus sem murmuração. A espera pode ser o terreno onde a fé amadurece e onde o ainda não de Deus se transforma em crescimento espiritual. E agradeça por todas as respostas, inclusive as negativas, porque a gratidão revela confiança. Mesmo o não de Deus pode nos proteger de caminhos que não nos conduziria à sua vontade perfeita.
Amém, queridos? Você acredita que o não de Deus é um benefício para a sua vida? Se sim, amém, e glória seja dado ao nosso Deus nas alturas. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia que Ele nos concede. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Pai amoroso, Pai querido, eu venho a Ti hoje com um coração que às vezes se confunde e se entristece quando não compreendo os Teus nãos. Ajuda-me a confiar que mesmo quando o Senhor fecha as portas que eu desejava que permanecessem abertas, o Senhor continua sendo completamente bom e sábio. Senhor, eu te agradeço pela graça que é suficiente para mim, mesmo quando a minha fraqueza permanece. Ensina-me a gloriar-me nas minhas limitações, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ajuda-me a descansar na verdade de que os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Jesus, obrigado por teres mostrado no Getsemane como se submeter a minha vontade à do Pai. Dá-me a mesma atitude de rendição. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ajuda-me a confiar que o teu não nunca é um sinal de rejeição, mas muitas vezes uma proteção ou uma preparação para algo mais profundo. Espírito Santo, fortalece a minha fé para crer que o Senhor não negas bem algum aos que andam na retidão. Ajuda-me, Senhor, a enxergar os teus nãos como expressões do teu cuidado paternal e não da tua indiferença. E Pai, nos momentos de decepção e confusão, que eu me lembre de que em Cristo o Senhor sempre me diz sim para o que é verdadeiramente essencial. O teu amor, o teu perdão, a tua presença, a tua paz, a tua salvação. Entrego todos os meus pedidos não atendidos em tuas mãos, confiando no teu amor, no teu coração, quando não compreendo a tua mão. Nós oramos, nos alegramos e acreditamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam todos vocês abençoados.